Dando prosseguimento ao nosso programa Panorama Bíblico, vamos para o quadro O que a Bíblia diz. E este quadro, ele conta com a participação de seus ouvintes através do telefone 3307-4429 e também pelo WhatsApp 996387610. Você pode ligar, fazer a sua pergunta concernente à Bíblia, à vida cristã, e nós estaremos aqui respondendo. Estamos aqui com o nosso pastor Max, que estará respondendo algumas perguntas que nós recebemos aqui dos ouvintes. Pastor Max, temos a primeira pergunta. NQI, a pessoa não quer se identificar. Pergunta: pastor, é pecado o uso de bermuda? Existe alguma referência bíblica proibindo o uso de bermudas? Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Com relação a essa pergunta, pastor Miranda, eu penso aqui que há duas situações. Não sei se foi exatamente isso que o irmão ou a irmã solicitou. Ela pergunta se é pecado o uso de bermuda e se existe alguma referência bíblica. O primeiro ponto que nós devemos abordar é o seguinte: existia bermuda bíblica na época que a Bíblia foi escrita? Provavelmente não. Então nós não temos uma referência bíblica exatamente nesse sentido, mas nós temos alguns textos que nos apontam para isso. Por que eu falei duas bases para nós analisarmos? Penso que a irmã pergunta, é pecado o uso de bermuda na igreja? E penso que ela pergunta também, ela ou ele, né? Pergunta, é pecado o uso de bermuda fora, ou seja, no seu dia a dia, no seu convívio diário? Então são perguntas que nós vamos procurar abordar aos irmãos com relação ao que a Bíblia fala sobre isso. Não exatamente sobre a bermuda, mas sobre usos e costumes. Então vamos analisar. Na nossa igreja nós temos logo na entrada ali o livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, que fala o quê? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então quando nós vimos a casa do Senhor, nós devemos nos trajar com decência. Paulo fala isso, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, ele fala da questão até das mulheres propriamente dita, o traje com decência. Então a casa de Deus é um lugar de decência. Então nós não aconselhamos, nós não proibimos, não vamos colocar ninguém para fora da igreja na questão de vir por bermudas, mas nós recomendamos que não, porque a Bíblia assim nos fala. Nós temos um texto de 1 Coríntios 10, versículo 31, que fala assim: porquanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, facei tudo para a glória de Deus. Nós podemos entender esse comais e bebais que Paulo aqui fala, ou seja, vestir ou não vestir, se é para a honra e glória de Deus, assim o faça, se não é, assim não o faça. Nós temos também um texto, o próprio Paulo escrevendo a Romanos, capítulo 14, versículo 23, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Então, se aquele que tem dúvida, se o traje que está sendo usado, independente de ser bermuda, de ser qualquer outro tipo de traje, é contra a palavra do Senhor, não deve usar, porque se já tem na sua consciência que é pecado, assim não deve usar. Mas uma referência bíblica exatamente sobre bermuda, uma proibição nesse sentido, nós não encontramos na Bíblia. Mas, através dos textos que nós aqui falamos, nós temos essa convicção e temos esse pleno entendimento. A casa de Deus, local de decência. Nós citávamos aqui um pouquinho antes, fora do ar, que os estabelecimentos públicos, penais, nós falamos de delegacia, falamos de fórum, onde as pessoas não podem entrar trajando dessa maneira. Até o pastor Cícero, o irmão Ricardo, até falou a respeito disso. Será que ali o local é mais sagrado que a igreja do Senhor? Então a igreja do Senhor tem que ser tratada com decência. O pastor Oliveira, quando fez aqui a palavra, ele falou das manias, dos modismos que são feitos na igreja hoje. Então nós não podemos entrar nesse modismo. Então minha irmã, meu irmão que nos solicitou a questão do pecado uso da bermuda, propriamente dito não, digamos que não, mas de acordo com as circunstâncias e o tipo de vestimenta que assim usar. Então podemos dizer que para cada situação
Perfeitamente. Existe uma roupa Exatamente, adequada, né? logicamente. E quando a pessoa vem para a casa do Senhor, tem que se vestir de uma tal maneira Exatamente. que venha honrar, né? Com reverência. O nome do Senhor, sabendo que está na presença de Deus. Temos uma outra pergunta aqui, o pastor Max. Um irmão também que não quer se identificar. Ele pergunta o que significa a expressão Osíris Rex. Ele ouviu essa expressão e ele pergunta o que significa isso. Osíris Rex. Perfeito, pastor Miranda. Essa expressão Osíris Rex, então nós não teremos um versículo bíblico para falar sobre isso. O que nós podemos falar, irmão? Osíris é um deus egípcio, é o deus da fertilidade. Rex, já numa tradução latino-grega, nós vamos entender mais ou menos rei. Então dizemos assim que essa frase aqui seria Rei Osíris ou Osíris Rei. Então o que significa isso? Isso é uma missão que a NASA, a empresa o departamento americano que trata de pesquisas espaciais, ela está concluindo um projeto. Eu até peguei aqui no informativo do G1. Então nos fala que a NASA em setembro ela vai lançar uma sonda para estudar o asteroide chamado Bennu. Esse asteroide Bennu, segundo eles, seria um tipo de asteroide, segundo a convicção dos cientistas, que seria um asteroide daqueles que colidiu com a Terra, provocando o tal do Big Bang. Então dessa explosão gerou a vida. Então eles acham que ali eles buscando algum elemento químico que possa comprovar que dali tem condição de ter vida, então eles vão provar que houve vida antes do sistema solar. Então é algo assim totalmente fora da palavra. Eles estão procurando mais uma vez gastar dinheiro. A ordem desse valor aí, nós estamos na casa de 1 bilhão de início, mas se estima que chega a 12 bilhões de dólares, uma fortuna. E a Bíblia nos fala, Gênesis 1, versículo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Em hebraico, Bereshit bara Elohim, ou seja, criou do nada. Gênesis capítulo 1, versículo 24, fala também que Deus criou o mundo e tudo que nele há. Gênesis 1, versículo 26 e 27, fala que Deus criou o homem. Então, o homem, mais uma vez, tentando contrariar a criação divina, vai buscar nessas situações algo que pensamos que vai acontecer, a mesma coisa que aconteceu lá com o multiacelerador de partículas, que nós já falamos sobre isso, que está lá no canal da Mancha, próximo da França, que eles tentaram ali reproduzir também a aceleração daquelas partículas numa velocidade tal que provocasse o choque, que segundo eles teria sido o Big Bang. O que eles conseguiram produzir? Apenas poeira. Então a célula da vida, somente Deus pode criar. E Deus criou do nada, criou o mundo do nada, criou o ser humano do pó da terra, e aí vem a vida. Então é mais fácil nós provarmos a vida do que eles não provarem, ou seja, oferecerem uma contraprova nesse sentido. Então se gasta esses milhões e bilhões de dólares. Então Osíris Rex é nada mais que isso, não tem nada bíblico aqui, ok, meu irmão? Isso aqui é algo científico, algo que nós não aceitamos, porque tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, ou seja, que quer provar que não foi Deus quem criou o mundo, que não foi Deus quem criou o ser humano, é totalmente contrário à palavra. Então não aceita, meu irmão. Osíris Rex é apenas um termo usado, batizado para essa mais uma malfadada operação espacial que vai dar em nada. Perfeito, pastor. Temos uma outra pergunta aqui do Sulente, que não quer se identificar. Ele quer uma explicação do texto que está registrado na carta do apóstolo, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, do versículo 2 e versículo 3. Eu vou ler 1 João, capítulo 4, versículo 2 e versículo 3. Quando o apóstolo escreve sobre os falsos profetas. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa
que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, no qual já ouvistes que há de vir e eis que está já no mundo. Então, a pessoa pergunta no versículo 3 aqui, que espírito é este que não confessa que Jesus veio em carne? Amém, glória a Deus. A pergunta aqui do irmão, ou da irmã que solicitou, ela nos fala, ela está citando o versículo 2 e 3, que o pastor já leu. Então vamos analisar primeiro o versículo 2 e depois o versículo 3. Nisto conhecemos o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito que é de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Eu pergunto ao pastor Miranda, o pastor Miranda confessa que Jesus Cristo vem em carne? Sim. Então o pastor é de Deus. Esse espírito que está falando aqui é exatamente a pessoa. Se nós pegássemos uma tradução mais atualizada, nós já temos algumas traduções com linguajar mais próximo dos nossos tempos, nós encontraríamos da seguinte maneira essa tradução: nisto conhecemos o Espírito de Deus. Toda a pessoa, todo ser que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Então esse Espírito, meu irmão, minha irmã, que está aqui no versículo 2, é a pessoa que confessa que Jesus Cristo vem em carne, porque o que nós cremos? Nós cremos em Gênesis 3, versículo 15. Qual foi a promessa de Deus? Que viria um em carne, que seria ferido no calcanhar, mas pisaria na cabeça da serpente. Quem seria esse que viria em carne? O próprio Jesus. João 1, versículo 1 fala o quê? Que o verbo veio em carne, o verbo se fez carne. Então, Jesus Cristo se fez carne. Então, todo aquele que crê que Jesus Cristo veio em carne, viveu aqui os 33 anos e algum tempo, morreu na cruz por cada um de nós, esse é de Deus. Então, toda pessoa que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Então, esse Espírito é a pessoa. Já o versículo 3, da mesma maneira, e todo Espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Ou seja, toda pessoa, se eu perguntasse ao irmão, pastor Miranda, o senhor afirma, não confessa que Jesus Cristo veio em carne? Se o pastor fala assim, eu confesso que ele não veio em carne, eu diria, então o pastor não é de Deus. Então, o Espírito, tanto do versículo 2 quanto do versículo 3, que fala de confessar ou não confessar, deixar bem claro, aqui fala, nisto conhecemos o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo. Todo Espírito, toda pessoa que confessa que Jesus Cristo vem em carne de Deus. Todo Espírito, ou seja, toda pessoa que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas esse Espírito é o Espírito do anticristo, ou seja, está sendo levado pelo engodo, pelo engano de Satanás, que é o próprio anticristo, no qual já ouvisse que há de vir, eis que já está no mundo. Esse anticristo, nós estamos falando, podemos citar o período final da grande tribulação. Quem vai operar na grande tribulação? Falso profeta, o anticristo e o próprio Satanás. Quem é esse anticristo? O anticristo é alguém que vai pregar contra a deidade de Jesus e contra Deus. Exatamente aquilo que esse versículo fala. Então esse espírito que o irmão ou a irmã solicita aqui, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa, ou seja, toda a pessoa que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Tudo bem, pastor. Estaremos realizando aqui na nossa igreja sede, do dia 12 a 15 de outubro, o 11º Seminário Apologético, pastor Natanael Rinaldo. E as pessoas podem ligar para fazer as suas inscrições. Normalmente as pessoas perguntam por que estudamos sobre seitas e heresias. E as pessoas apresentam algumas objeções. E uma delas levantada por algumas pessoas não gosto de falar contra outras religiões. Não gosto de participar de seminários apologéticos. Não vejo nenhuma razão para se estudar sobre seitas e heresias, porque não se deve falar contra outras religiões. O que o pastor pode dizer a respeito disso?
Pastor Miranda, essa é uma das objeções muito frequentes, principalmente no nosso meio. Não gosto de falar contra outras religiões, fomos chamados para pregar o Evangelho. Perfeitamente, nós fomos chamados para pregar o Evangelho, nós concordamos plenamente. Porém, nós lembramos que o próprio apóstolo Paulo, quando ele foi chamado para pregar o Evangelho, ele disse o quê? Não se envergonhar dele. Romanos 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Disse também que Cristo o chamou para defender esse Evangelho, Filipenses 1, versículo 17. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Então essa questão, falar contra as outras religiões, você tem que interpretar exatamente o que é isso, falar contra as outras religiões. Se você está defendendo o Evangelho verdadeiro de Jesus, e esse Evangelho, ele contraria as seitas heréticas, então você não está pregando, você não está falando mal daquela religião ou daquele segmento, você está defendendo a verdadeira fé e o verdadeiro ensino. E Jesus também mostra o erro dessas práticas religiosas, quando os escribas e fariseus dos seus dias, eles assim faziam. Ele fala que essa religião é vã. Mateus 23, versículo 13 a 16, ele fala assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele está ofendendo a religião, ele está falando com relação àquelas pessoas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. O que as seitas fazem? Fecham ao homem o reino dos céus. E nem vós entrais, nem deixais entrais aos que estão entrando. Então o que as seitas fazem? Elas pregam algo falso que não leva à salvação, elas mesmas não vão à salvação e negam aqueles que poderiam ir à salvação através do Evangelho. Versículo 14, de novo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas da viúva sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. De novo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, o fazei filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Versículo 16. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis? Qualquer que jurar pelo tempo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do tempo, esse é devedor. Então fica bem claro aqui nessas afirmativas do apóstolo Paulo e na própria afirmativa de Jesus em Mateus 23, versículo 13 a 16, que nós devemos fazer a defesa da fé. Aqui no versículo 13, ele é muito importante, porque ele fala: fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixarem entrais aos que estão entrando. Isso aqui vem mais ou menos aquela frase que as pessoas falam assim quando se envolvem em escândalos: eu vou cair, mas muita gente cai comigo. Então é mais ou menos o que nós estamos vendo aqui. Então essa objeção de falar contra as outras religiões, você não está falando contra outra religião, você está defendendo a sua fé, você está defendendo o verdadeiro evangelho, as boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele foi muito enfático, né? Não somente ele pregava o Evangelho, sim, mas também ele fazia a defesa do Evangelho. Fé, exatamente. Então nós somos chamados para pregar o Evangelho e para fazer a defesa do Evangelho. E lá em Filipenses, né, capítulo 1, do versículo 15 e 16, ele é muito claro. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para defesa do Evangelho. Verdade. Romanos 1,16, ele fala aqui sobre pregar o Evangelho, exatamente, que é poder de Deus. E aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo 16, ele diz que devemos fazer a defesa do Evangelho. E é por isso que nós estudamos, procuramos entender sobre seitas e heresias, para levar a mensagem do Evangelho e para defender também o rebanho.